Olá, galera, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Neste momento, seja muito bem-vindo a este espaço onde as ideias têm o poder de transformar vidas. Eu me chamo Luângela Moreira e estarei contigo em cada aprendizado. Como sempre falamos nas nossas aberturas, estamos aqui para trazer testemunho de pessoas que irão agregar na sua caminhada cristã. Eu me chamo Carlos e estamos aqui com mais um episódio Do Umadef Podcast. E como vocês estão vendo, estamos com cara nova aqui no nosso podcast, algumas mudanças. Não para pior, né? Mas Sempre a pra melhor. mudança, ela sempre melhora. Cenário novo, coisas novas. E coisas novas também estão chegando. Amém. E hoje o nosso convidado, ele é Diferenciado. diferenciado Mas até vocês demais. sabem quem é ele, aliás. Diferente dos iguais. Meu Deus. Ele que é formado aí em várias coisas, né, Luan? Formado em administração, especializado em gestão de pessoas. Ele que é CEO da Impacto Filmes, Impacto Brindes. Já posso pra casa, porque eu fico pequeno perto de um homem desse. Ele é o nosso produtor. Sim. Ele que enquanto nós estamos falando aqui, tá trabalhando por trás das câmeras. Você que vê toda essa qualidade de vídeo, você que vê esses vídeos bonitos saindo aí, não tem nada a ver com... Passa pelas mãos dele. Exatamente, não tem nada a ver com o que a gente faz. A gente estamos aqui só executando, mas existe um trabalho aí. Um cara que só tem 2 mãos e consegue fazer esse trabalho parecendo que ele tem menos 20 mãos. Então, nós estamos hoje com ele, Jamerson Prado. Meu Deus. Eu digo que é muito melhor estar do outro lado, né? Exatamente. O lado de cá, eu acho que tem uma responsabilidade muito maior, né? Quando a gente vê um monte de câmera dessa aí, acho que o peso ele vem maior, mas eu quero saudar a todos, né? Um podcast cristão é uma bênção, né? Que Deus nos deu, né? É um Exatamente. projeto maravilhoso e eu me sinto hoje muito honrado, né? Porque eu tô sempre ali atrás, né? Mas olhando ali, observando, e hoje estar do lado de cá é muito mais gratificante, né? Poder compartilhar alguma coisa aqui com quem precisa e eu também aposto muito nesse projeto, né? Eu acho que ele tem alcançado, como vocês mesmos são testemunha, né? Ele tem alcançado bastante pessoas e eu acredito que a gente permanecendo firme vai abraçar muito mais pessoas ainda, né? E quando você fala de alcançar muitas pessoas já foi em alguns lugares improváveis e pessoas não só cristãs, mas chegam até mim e falei, legal lá aquele projeto lá do podcast, viu? É algo muito bom, tenho assistido. Então a gente tá vendo, né, o feedback, a gente tá vendo que não é por nós, não é através de nós, mas é por Cristo e pelo Senhor que a gente tá fazendo. A gente vê que é um projeto muito legal. Eu vou começar a mexer aqui, né? Porque a gente tá aqui sendo entrevistado, mas a gente vai mudando um pouquinho a cena aqui para não ficar muito estranho. Pra quem tá assistindo, eu vou colocar numa cena mais aberta pra gente ficar mais à vontade, né? Isso, eu disse que a gente mudou hoje, hein? Eu Hoje tava tá dizendo, diferente, né? tava dizendo que a gente mudou, hein? E bom, Jamerson Prado, de onde você é, de onde você veio, quais são os seus Pra onde começos? você vai. Exato. Quais são os seus começos? Como é o começo da sua história? Conte aí mais sobre o Jamerson, porque a gente conhece o Jamerson que faz ali o Filmake, que é o nosso presente de É jovens, isso aí. é o pregador que inspira aí muitas pessoas através de Jesus. Responsabilidade grande, né? Então a gente quer saber como foi pra gerar esse Filmake, esse presidente, esse pai de família, esse empresário. E se eu for falar aqui o que o homem é, meu Deus, aí você já tá até aqui só falando. Conte mais sobre você. É muita modéstia, né? Eu vou levar um pouquinho do início, né? Antes da vida favor. cristã, a gente teve uma vida secular, Sim. né? E eu acho que essa história, vou ser breve, né? Não vou detalhar bastante coisa, mas eu acho importante, né? Essa mudança, né? Essa transição. Eu digo que eu vivia no meu auge durante os 21 anos de idade, né? Minha família é toda católica, né? Tradicional católica, mas eu nunca fui aquela pessoa de participar, de estar dentro, eu nunca fui ativo. Mas a família era tradicionalmente católica, então eu vim dessa família, mas uma família muito boa,
são pessoas de, de bom caráter e tal. E nesse período nos meus 21 anos de idade, eu digo que eu estava no auge, né? Que foi a época que eu me converti. Eu era um cara muito de balada, eu era um cara muito de festa, eu era um cara Não muito tem de nem sair, cara disso, homem. né? Talvez não tenha cara, né? Mas quem me conhece sabe, quem vê o meu histórico sabe. Eu costumava dar muito trabalho, né? Para meus pais, para minha mãe. Então, né, hoje eu tenho uma irmã, né? Que é a mais nova, mas antes, como eu era o mais novo, eu sempre era o que mais dava trabalho, né? Em todos os âmbitos, né? Todas as áreas. E a minha história começa assim, eu nasci em Porto Velho, né? Meus pais são do Araticum, né? Naquela época o pessoal não tinha muita condição, casava, saía para outra região. E assim meus pais casaram e foram para Porto Velho. Lá a gente nasceu, né? Tenho mais um irmão também. E lá em Porto Velho a gente trabalhou, né, com mercantil, com várias coisas. E uma das coisas que a gente trabalhava era fliperama, videogame, né? Sim. Então eu sempre gostei muito dessa parte de tecnologia, de videogame. Então eu estava muito bem acostumado com isso. Só que por ser uma capital de fato muito perigosa, a gente acaba aqui tendo amizade, assim, amizade muito forte, assim, né? Que não é legal, né? É uma cidade grande, é uma capital. Então as amizades ali não era legal. Meu pai viu aquilo ali, né? Tanto é que se eu for olhar hoje para meus amigos no passado, alguns estão presos, outros já morreram. Então naquele momento Deus usou talvez meu pai ali para tirar a gente de Porto Velho, né? Então 15 anos morando ali, a gente mudou lá, né, para Itaituba, né? Então no auge ali da minha adolescência, né, nos meus 15 anos de idade, tinha muito amigo assim de má influência, né? E de uma influência má de fato, né? Bem pesada aqui, por sinal, né? Talvez não seria interessante a gente abordar, mas eram influências más, Sim. né? De lá fui para Porto Velho. Porto Velho foi no momento que eu entrei no meu auge, né? Eu morava perto de um produtor de evento e nesse interim, né? Eu comecei a sair muito, né? Comecei a ir para muita festa, muita boate, balada. Então eu estava muito envolvido nesse meio termo, né? Por isso que eu digo que eu estava no auge, né? Estava no auge ali. O curtir, né? O brincar é o linguajar mais do mundo, né? De estar na festa, bebida e tal. Então a gente estava nesse meio termo, né? Aí trazendo já para minha conversão, né? Para a gente poder ganhar tempo. Eu lembro que meu pai estava com interesse de comprar um carro, né? Me lembro como hoje. Só que ele disse que eu poderia só dirigir esse carro se eu não ingerisse bebida alcoólica, né? Se eu parasse de beber, né? Claro que naquela fase a gente não parava, mas eu fui fazer o teste, né? Fui fazer o teste numa virada de ano, não lembro quem era que estava fazendo o show, mas eu fui para essa festa. E nessa festa eu decidi não beber, né? Para justamente fazer esse teste, né? Pô, meu pai vai comprar um carro e na minha cabeça, né? Vou casar só com 40 anos de idade, eu vou curtir, vou pegar o carro, vou botar um paredão de som, vou sair pelo mundo aí e tal. Mas a ideia era essa, né? E nesse dia eu não bebi, né? Nesse dia eu não ingeri bebida alcoólica, mas foi nesse tempo que Deus, ele já bradava assim no meu coração, né? Então eu naquela festa ali, eu comecei a refletir, né? E a pergunta que veio na minha mente foi, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu via tudo aquilo acontecendo como um filme, né? Na minha mente, né? Vi o pessoal dançando, curtindo, né? Teoricamente se divertindo. Mas eu tava ali como um estranho, né? Já não me sentia bem naquele ambiente, né? E foi aí que um certo amigo, né? Nesse meio termo, por nome Ricardo, né? Olha a diferença, né? A gente observa que uma amizade ela não boa, ela te leva a provar coisas que não são legais. Não são legais. Mas já a amizade realmente que te traz boa influência, ela já te leva a viver coisas que as antigas amizades não vivem. Isso é muito interessante. É interessante. Assim, eu costumo dizer hoje, nos dias atuais, né, como presidente de jovem, que uma amizade, ela não é neutra, né? Um amigo que a gente tem, ele não é neutro. Ou ele vai levar pro bom caminho, ou ele leva pro mal. Não existe meio termo, né? Então eu bato muito nessa tecla em relação à amizade. E eu era muito, né, influenciava, mas também era influenciado por causa das amizades, né? Tanto é que lá em casa,
né? Eu sendo o mais novo, foi eu que levei meu irmão para as festas, né? Levava ele para, né, saía, curtir, então eu sempre fui o mais para frente, né? Como meu pai sempre às vezes me chamava, né, o trabalhador, nenzinho trabalhador, é porque eu dava muito trabalho realmente, né? Tanto para trabalhar, o pessoal me ligava 3 horas, 4 horas da manhã, bora sair, bora. A minha mãe ficava preocupada, né? Mas aí eu não tinha nada na cabeça e me mandava, né? E voltando para minha conversão, né, no caso, um amigo meu, por nome Ricardo, né, ele me fez o convite. Me fez o convite para participar da escola bíblica dominical, domingo de manhã, né? E nesse momento eu aceitei o convite, né? Mas voltando bem ao passado, acho que eu tinha 7 anos de idade. Eu tive uma experiência em uma igreja realmente evangélica, né? Tinha 7 anos de idade, em Porto Velho. Esse Flávio me fez um convite para ir na igreja. Eu fui, mas eu vi aquele movimento, né? Eu gostei e tal. Essa foi a minha primeira experiência, né? Na igreja evangélica, né? Eu vi ali todo aquele movimento e tal, né? Então já tive um primeiro contato, mas não queria saber, né? Não queria saber. É aquela questão, né? Eu conhecia Deus só de ouvir falar, né? É como o Jó diz, né? Eu conheço Deus, mas só de ouvir falar. Então, para mim, Deus era essa pessoa que as pessoas falavam para mim. Eu não conhecia de fato Deus, né? Eu não tive essa experiência, não tive um encontro com Deus, né? Então, durante essa minha idade, eu não tive esse encontro. Mas justamente nesse convite que eu recebi do Ricardo, me convidou para ir para a escola bíblica, eu fui no primeiro dia, só que o pastor ele não fez o convite. Mas você já foi com a intenção com a intenção, né? de aceitar? De aceitar. Fui com a intenção de aceitar, mas não recebi o convite. Fui pro culto à noite também, né? E não deu certo o convite também, mas no domingo seguinte, que ele me chamou novamente, aí sim eu fui inundado, assim, pela glória. Hoje que a gente sabe essa nomenclatura, né? Mas eu fui inundado pela presença e senti algo que nenhuma balada me proporcionou, nenhum evento. Nada que eu havia vivido anteriormente eu havia sentido, né? Então, nesse dia, o pastor, que era nosso pastor lá na época, né? Já dorme no Senhor, que é o pastor Jurandir, ele fez o convite. Aí eu percorro aquele caminho chorando, né? E realmente foi muito impactante para mim, porque o contexto passado era bem forte, né? Tanto é que o pessoal dizia, aí tu vai se converter, né? Qual é a irmã que tu vai atrás? Pelo histórico, né? Que não era muito legal. Então, aquele caminho de onde eu tava, por isso que é muito difícil, né? Para quem aceita Jesus. Aquele caminho que você tá ali na cadeira, quando recebe o convite, aquele caminho até o altar, parece uma barreira, exatamente. né? Parece uma barreira, mas eu venci aquele caminho, né? Eu fui e me ajoelhei aos pés do Senhor e de fato ali me converti, né? Ali eu tive de fato um encontro com Deus. É como eu costumo muito te dizer e eu observo essa frase que eu digo: por trás de um rebelde existe um grande líder, sabe? Isso é muito forte, mano. Porque, tipo assim, a gente vê uma pessoa rebelde e a gente costuma dizer que não, aí não vai dar nada. Aí tem 2 caminhos pra ele: cadeia ou morte. Mas eu sempre gosto de enxergar um líder por trás daquilo ali. Se for lapidado, se for orientado, se for ensinado, né? E aí é a frase que eu costumo dizer: que por trás de um grande rebelde tem um grande líder. Tem um grande potencial, né? A gente tem um exemplo do próprio Paulo, né? Um cara rebelde, assim, defendia aquilo que ele acreditava, né? E Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Então, dentro do nosso meio familiar, acredito que eu fui um dos primeiros. Fui um dos primeiros a me converter, né? O pessoal brincava muito com a gente e tal. Ah, tu vai pra igreja agora. E, de fato, aquelas amizades que eu tinha muita amizade, todos foram embora. O ciclo, né? O meio todo muda completamente, né? Então, assim como eu levava meu irmão também pra festa, eu acabava que convidando também para ele ir pra igreja. E pouco tempo depois, acho que foi 2 meses, ele também havia, né, se convertido, né? Então, a minha conversão, assim, foi realmente de uma vez, né? Para quem dava muito trabalho, de uma hora para outra mudar totalmente, assim, eu acho que foi uma bênção para minha casa, né? Como é, Jameson, receber a rejeição, assim, de tipo assim, você tem os melhores amigos ali, os que estão com você toda hora, todo momento e tal, mas agora você toma uma decisão e se encontra como se estivesse sozinho, tendo que ir atrás de novos amigos ou ser apresentado novos amigos. Como de primeira ali receber a rejeição, saber que, pronto, você fez uma escolha,
E muitas pessoas, elas não concordam e meio que vão se afastar de ti. Como é que você vê isso? O ciclo ele muda totalmente, né? De fato, aquelas amizades que eu tinha, aquele ciclo de amizade que eu tinha, ele já não existe mais. Por quê? Porque os locais que eles vão, eu já não ia mais, né? Tanto é que eu ainda recebia convite de sair e tudo, mas aí eu passei a rejeitar. Não posso mais, me converti, né? Mudei de vida totalmente. Então, há uma mudança, né? As pessoas literalmente já não chegam mais perto, né? Porque o pessoal antigamente tinha muito medo de crente, né? Não vou convidar ele não, agora ele é crente e tal, mudou, né? Tá na lei dos crentes, aquele negócio todo. Mas realmente as amizades mudaram e é como se fosse de fato uma nova vida, né? Novas amizades. Já fui começando a ter amigo na igreja, né? Então esse processo para mim ele foi muito importante, né? Tive pessoas que me discipularam, né? Eu não sabia muito desse termo, não conhecia. Conheci bastante agora, né? Mas eu creio que isso era um discipulado que eu tive. Olha a diferença dos convites. Como é você receber um convite para passar a noite numa festa de amigos, mas agora como é receber um convite, vamos se dizer que para ir para um monte orar de madrugada, perder sono. Como é ser chamado para amigos para ir para um lanche assim normal, coisa que antigamente parecia simples, mas quando você passou a viver, aí você enxerga assim, nossa, isso aqui é muito melhor do que estar numa festa, curtindo. Porque assim, normalmente a galera, principalmente jovem, né? Na época que eu tava, 21 anos de idade, na minha mente eu tava no auge, né? Curtindo ali, saindo pra festa. Amanhecia dia, né? Nos eventos e tal. E a gente achava que aquilo ali era uma alegria, né? A gente achava que aquilo ali era de fato uma felicidade, porque a gente dependia de uma bebida, a gente dependia de uma festa, né? E tal. Mas quando a gente realmente tem um encontro com Cristo, a gente percebe que a gente não depende mais dessas coisas para poder ser feliz, né? E de fato as amizades foram mudando, os ambientes foram mudando, a gente de fato nessa conversão, nesses primeiros caminhos, a gente ia muito para culto lá, né? E na época lá, eu acho que tinha muita congregação, tinha mais de 30, eu acho. E realmente lá tinha monte e tudo, a gente ia para monte, a gente atravessava o rio, né? O rio Tapajós, né? Que lá é cercado pelo rio. A gente, às vezes, né? Meu irmão, meu primo William, atravessou o rio de Voadeira para ir atrás de culto, né? Então, naquele primeiro momento, naquele primeiro amor, a gente ia para muito lugar atrás de culto. O que seria uma voadeira? Uma voadeira é como se fosse uma canoa de metal, né? Que tem um motor. Existe sim. uma canoa, tem a canoa, né? Mas a voadeira ela já tem um motor atrás, né? Que ela impulsiona mais a canoa, o barco anda com mais velocidade, né? É bom, James, a gente vê que, nossa, esse lado eu não tinha conhecido ainda não, meu patrão, de você não. Não, né? Não sabia quem você era. Às vezes é uma roda, uma mesa, Uma mesa ela revela muitas ela coisas. revela né? muitas coisas, né? E pronto, a gente vê o potencial que você é, a gente, não tô falando aqui com demagogia, por favor, não. Mas a gente vê quem você é. E é preciso ser muito moldado, ser, como é que pode dizer, ser ali, como é que pode dizer, como se fosse um ferro. Afiar o ferro? Como se fosse afiar um ferro. Como foi isso qual foi as batalhas, quais são como é que eu posso dizer, quais são as lutas, quais foram os desafios que você enfrentou, tanto na área, como é que eu posso dizer, na área profissional, área ministerial, para você chegar aqui hoje, porque querendo ou não, você é uma referência para muitas pessoas, tanto na cidade como em Jaci. Talvez a gente acha que a gente olha e a gente vê que tipo Não se assim, vê, né? não vê o potencial, mas essa semana conversando com um amigo meu, é um menino muito bom, e ele olhou para mim, né? E ele disse assim, cara, eu não sabia, eu não imaginava a proporção que eu tinha de relevância ou de inspiração Influência, né? de influência pra galera. Então, acredito que nós, por mais que a gente tenha essa influência, a gente não consegue imaginar o tamanho. Então, isso é o que a gente vê em você. Talvez você não sabe, mas muitas pessoas já chegaram pro Carlos e disseram isso. Eu não falo pra você porque... tá entendendo? Muito modesto, né? Então, a gente quer... Como é que foi o desafio? Qual foram as lutas, as barreiras? Porque tem aí uma história. Tá entendendo? É a frase que eu ouvi. O sucesso, ele é
Solitário. Como é Solitário. ser solitário? Eu, de fato, sempre fui muito intensivo naquilo que eu faço, né? Isso a gente pode falar depois, né, sobre a questão da liderança do jovem, mas quando eu estava no mundo e tal, eu sempre fui muito intensivo, eu sempre fui muito, assim, vivia de fato ali o que eu imaginava, o que eu queria, né? Então, a partir do momento que eu me converti, de fato, eu queria viver aquilo, né? Aquilo foi algo que eu senti, aquilo foi algo que mexeu comigo e que de fato eu queria viver aquilo. Tanto é que assim que eu me converti, né, o pessoal achava que eu fui para a igreja para namorar, que eu ia para a igreja para atrás das irmãs, e de fato eu passei um período muito grande sem querer relacionamento. Eu queria viver a experiência ali com Deus, né? Tanto é que o meu pedido inicialmente era o batismo, né, com o Espírito Santo, né? Então, assim, depois que eu me converti, eu trabalhava, né, meu pai tinha 2 mercantil, né, onde vende cereais e tal, esse mercantil, né, que a gente conhece aqui, ele tinha um em um bairro e outro no outro. Eram mercantis pequenos, né? Então ele ficava em um e eu ficava no outro. Ele marrudiega em um e eu, né, no outro. Tanto é que eu usei esse outro que eu estava como casa. Acabei morando só lá, né? É porque a gente tenta evitar e não contar tanto detalhe, né? Mas eu acabei morando só nesse mercantil, né? Tinha um quarto, né? Mais ou menos desse tamanho. Comprei cama, comprei colchão. Então ali eu queria viver só, independente, né? Ia pra festa, enfim. Então, nesse mesmo lugar, depois da conversão, eu comecei a buscar a Deus. Comecei a buscar a Deus e o primeiro momento que eu queria era o batismo com o Espírito Santo. Né, por ser muito intensivo naquilo que eu me proponho, naquilo que eu faço, né? Então, o que acontece? Antes do mercantil fechar, 1 hora antes, eu baixava as portas, ia para trás de um freezer e orar. Ia orar pelo batismo, né? Então, eu fui muito intensivo, né? Com 3 meses orando, né? Eu chegava lá, orava 1 hora antes, meio-dia, quando fechava, orava de novo, né? E pedia sempre incansavelmente pelo batismo, aonde foi o que mais me impactou, foi algo que mais me segurou, né, na igreja, foi algo que mais me motivou, né, foi essa experiência do batismo, né. E aí, com 3 meses depois, eu fui batizado, né. Só que o desejo era tão grande que a gente achava que era cor da cabeça, Tem dúvida, né? Aí fica aquele negócio na mente, será se eu não tô inventando a língua estranha, laba-laba e tal, tá entendendo? Porque eu tinha muito desejo, né? Eu, de fato, me converti, né? Eu não fui passear na igreja, eu não fui tirar uma temporada na igreja, eu, de fato, eu queria vivenciar aquilo, eu mergulhei, de fato, mudei totalmente a amizade, roupa, guarda-roupa, enfim, mudei o ambiente que eu andava, tanto é que na época eu tava fazendo faculdade, e querendo ou não, às vezes eu nem falava, né, que é uma das coisas que influencia bastante as amizades. Eu nem falava muito, mas eu procurava amigo que de fato me ajudasse a me permanecer, né? Porque eu tinha muito amigo, tal, que terminava a faculdade, ia para uma festa, ia para um barzinho, né, ia tomar alguma coisa ali. Aí se eu continuasse naquele meio ia me prejudicar, né? Então, na escola mesmo, eu era o cara que sentava atrás, comecei a passar a sentar na frente, né? Justamente para evitar, não que as pessoas fossem ruins, mas era uma decisão que eu tomei. Eu tomei essa decisão de mudar, de me converter, enfim. Aí eu fui batizado, né? E esse batismo ele foi confirmado no culto que eu fui, longe também de onde a gente morava. E lá, de fato, o pessoal, né, colocaram a mão sobre mim e, de fato, eu fui revertido completamente ali, né? Então, acredito que essa minha conversão, esse revestimento que eu tive, ele foi muito, muito impactante, né? E voltando para o que tu falou, qual era a mesma sobre a influência, né? A gente vai batendo papo aqui, né? A influência, porque, tipo assim, tem pessoas que olham pra você e enxergam também, nossa, o James faz aquele trabalho, eu também quero ser parecido, fazer parecido. Como é chegar também nesse topo? Como é chegar também nessa área, assim, sendo espelho pra algumas pessoas? Cara, assim, eu não imagino, assim, a proporção da influência que a gente tem, né? Porque, normalmente, quem tá do lado de cá busca outros referenciar, né? Então, eu tenho muita referência, né? Pessoas que eu aprendi, pessoas que eu segui e tal,
querendo caminhar os mesmos passos. Normalmente a gente copia muito no início, né? Até procurar sua própria identidade, até procurar, até achar, encontrar o seu próprio método, né? De como Deus quer lhe usar, de como Deus quer fazer, de como Deus quer impactar. Eu não me imagino influenciando muita gente, né? Mas acredito que é dedicação, né? Dedicação em tudo aquilo que for fazer, tanto no trabalho quanto na igreja. Eu acho que a dedicação ela é importante, né? Não sei se eu consegui te responder. Então, dedicação é achar a identidade certa. Essa é a identidade certa, a dedicação. É, É porque não tem como eu querer começar algo e ser desleixado ou não, achar de que vai... fato não dá, né? De fato não dá. Você precisa ser dedicado naquilo que você faz para poder se tornar influência, né? Com a pessoa que não se dedica, com a pessoa que ela não se doa, com a pessoa que ela não se deixa ser gastado, né? Às vezes eu me preocupo tanto assim, porque eu canso de abandonar muita coisa minha. Uhum. Já tô abrindo um lado mais pessoal aqui, né? Eu, às vezes, acabo deixando muita coisa minha de lado para mim poder me dedicar, me gastar tempo na obra, né? Uhum. Porque eu sei que eu posso estar ajudando outras pessoas, eu posso estar impactando a vida de outras pessoas, eu posso estar influenciando a vida de outras pessoas. Então, às vezes, eu me pergunto, será se vale a pena? Poxa, às vezes eu deixo de trabalhar, deixo de pegar um serviço aqui para fazer tal coisa, né? E querendo ou não, às vezes a gente passa raiva, né? Porque a mesma energia nossa não é a mesma energia da galera, né? A galera não tá na mesma pegada, não tá na mesma caminhada, a gente fica, às vezes, assim, mas é normal. Mas realmente, às vezes eu me pergunto, será se vale a pena eu me desgastar dessa forma e tal? Aí Deus sempre, nunca desampara, né? Deus sempre tem uma resposta, Deus sempre fala, Deus sempre usa um profeta, que de fato vale a pena se desgastar, vale a pena caminhar, vale a pena sujar os pés na preparação, na pregação do evangelho, né? Amém. Vai segurando aí, vai segurando que a gente... Pronto. Bom, James, sabemos, né, que você é referência e tudo mais, mas existe uma outra pergunta que eu quero fazer isso, é sobre em cima disso, que é o peso da chamada. Se você já chegou a sentir esse peso da chamada sobre a sua vida. Porque ser referência é bom. Ser espelho para alguém é bom. Porque muitas das vezes pessoas querem ser igual nós, mas não querem passar pelo aquilo que a gente passou. Não querem sofrer o peso que a gente passou. Então, como você lidou com o peso da chamada na sua vida? Eu costumo dizer que a chamada ela é solitária, né? Às vezes a gente passa por muito processo que, mesmo às vezes quem está até com a gente, né, sendo às vezes a esposa, às vezes não consegue compreender, né? Não consegue compreender, né? Porque os processos são dolorosos, né? São difíceis e muitas das vezes a gente passa por rejeição, assim, né? Os desafios, as dificuldades. Às vezes a gente tem que abrir mão de uma coisa para poder atender ali, como é que eu posso dizer? Algumas opiniões, né? Da liderança e tal. Tipo assim, às vezes a gente quer correr muito, mas aí a gente tem que dar uma pausa, Uma freada, né? Tem que dar uma freada. Não, tu tá correndo demais, para um pouquinho. Porque quem recebe a chamada, né? Eu recebi muita profecia, né? Tipo assim, não foi uma ou duas. Eu recebi várias, desde quando eu me converti. Eu não lembro o nome da irmã, não sei se é a irmã Neide, uma morena do Circo de Oração também, que ela havia profetizado na minha vida, dizia que eu ia ser um pregador da palavra, né? Um outro pastor também, acho que foi o pastor Dedezinho, toca, né? Teclado e tudo. Aí uma certa vez ele foi pregar lá na igreja. E ele também profetizou, falou, então recebia muita profecia que eu ia ter uma chamada de Deus e tal, que iria pregar. Então eu ficava com aquilo na cabeça e todo tempo eu querendo pisar no acelerador, né? Meu pé todo tempo tava no acelerador, né? Querendo que as coisas aconteçam e tal. E muitas das vezes eu não conseguia, né, passar a marcha, ficava sempre engatado ali, por conta, às vezes, das situações, né? Nem todo mundo tá na mesma visão que a gente, né? Quando Moisés ele recebe a visão lá no monte, o pessoal que estava lá embaixo não recebeu a mesma visão que ele, né? Então Deus falou foi com Moisés, não foi com o povo, né?
Quem teve que trazer a visão para o povo foi Moisés. Então, quem sofre essas dores, essa pressão, quem tem esse desafio, é quem Deus realmente chamou e escolheu. Muitas das vezes a gente, por causa da chamada, tira um pouco o pé do acelerador, né? A gente sempre quer mais, quer fazer mais, quer ir além, né? E muitas das vezes faz parte do processo a gente ter que tirar um pouco esse pé do acelerador, né? Hoje a gente vai... Isso é muito interessante, né? O peso da chamada, ela é dolorosa, ela é sofrida. Mas que bom que é assim, né? Porque quando a gente chega, a gente olha para tudo aquilo que a gente passou e a gente vê, não foi por mim. O peso da chamada não tem nada a ver comigo. Foi o Senhor, né? O peso da chamada tem a ver com o Senhor. Porque dele, por ele, sobre ele são todas as coisas. É aquela coisa, Deus não deve nada a ninguém, né? E Exato. não sei se eu já cheguei a falar isso aqui anteriormente, mas às vezes a gente acaba até se perguntando, será se vale a pena mesmo eu gastar, me desgastar, né? Sujar os pés, né? Sobre a pregação do evangelho, né? Às vezes a gente abandona tanta coisa, deixa tanta coisa de lado, né? Às vezes a própria família, a gente acaba aqui dando prioridade só à chamada, aquelas coisas que às vezes a gente se pergunta. Eu mesmo já me perguntei muitas das vezes, né? Eu sou novo ainda assim na fé, tenho 13 anos de jornada aí, de caminhada, mas às vezes eu me pergunto, né? Será se realmente vale a pena eu gastar, me desgastar? Não apenas o tempo, né? Mas às vezes a gente precisa investir recurso, né? Além do tempo, recurso, né? Para poder investir, né? Porque a gente sabe que tem muita pessoa que depende assim da gente no sentido de inspiração, né? Mas às vezes no quarto, trancado, sozinho, às vezes a gente se pergunta, realmente vale a pena ou não? Aí é onde acontece, né? Nos cultos e tal, que Deus não deve nada a ninguém e que um dia com certeza ele recompensará, né? E que de fato vale a pena sujar os pés, entrar dentro do rio, né? Porque quem chama é ele, né? Luângela perguntou lá que tu queria fazer. Pois sim, né? A gente já conheceu um pouco do Jamerson, como foi ali o início, ali pro Porto Velho, depois para Itaituba, né? E assim, hoje a gente está aqui em Frecheirinho. Como foi que você veio para cá? Como foi a saída de Itaituba até Araticum, inicialmente? Qual foi a influência? Teve influência, será? De que Não sei. modo? Qual foi a profecia em cima disso? Meu que a gente Deus. sabe que teve. Então vamos lá. A gente realmente recebeu uma profecia em um dos cultos de jovem lá, que era próximo de casa. Tava eu, Diego e o William, né? Veio uma profecia do pastor, acho que foi Regivan. A gente sempre andava junto, né? Todo culto, evento, congresso, festa. A gente tava lá participando. Hoje mesmo uma mulher que veio de Itaituba, né? Eu nem conhecia, mas ela falou que lembrava de mim, que a gente ficava sempre na frente ali, que era o antigo Chapéu do Povo, né? Que é um centro de convenções que tem lá. E a gente, todo congresso, toda festa, todo evento, a gente sempre ficava lá na frente, né? Buscando a Deus para receber mais de Deus. E ela lembrou, né? Que a gente sempre estava ali. E essa profecia falava que a gente ia se separar, né? Cada um ia pro seu canto e depois que futuramente, né, a gente poderia se unir de volta. Aí, nessa minha conversão, eu com pouco tempo de crente, a gente sempre vinha, né, para Araticum, né, na época dos festejos e tal. Na época dos festejos, aí uma certa vez uma pessoa me adicionou no Facebook, né? Quem é essa pessoa? Ela me adicionou no Facebook, aí a gente começou a conversar e tal. Que hoje é a minha esposa, né, a Sara. Um spoiler, né? Ela achou o nome dele bonito. Olha aí. Ela achou meu nome bonito e me adicionou, né? Então foi ela que começou, né? Tomou Ela que atitude. tomou a iniciativa, né? Ela acha ruim quando eu falo, mas ela que tomou a iniciativa, me adicionou. A gente conversou por um bom tempo, né? Eu morando lá, né? E ela aqui. E aí eu senti esse desejo de conhecer ela e tudo, de vir pra cá. Só que na época era na época dos festejos ainda. E eu tava recém-convertido, né? Então a família não deixa ele ir porque pode ser que ele emende aí numa festa aí ou alguma coisa do tipo. Tiveram esse medo de eu retornar, né, às festas e tal. Aí meu pai não permitiu que eu viesse e tal. Aí
Aí, como passou muito tempo, eu parei de conversar com ela. E foi aí que eu tive que vir em julho, né? Ele permitiu que eu viesse e tal, aí eu vim em julho. Aí foi onde eu conheci ela pessoalmente, né? Foi a partir daí que a gente voltou novamente a conversar. Nós Aí quer como, que tu conta. aí como eu falei que eu tava muito decidido, eu não queria saber de namorar, de ficar, né? Havia me convertido, então pra mim ali era um momento muito sério, porque eu já tinha aquele histórico lá do mundo, de fica com uma, fica com outra. Eu falei, não, mudei totalmente, a chave virou e eu quero de fato um relacionamento mais sério, né? Novo convertido ali, primeiro amor e tal. Aí eu fui e falei pra ela, ó, ou a gente namora ou a gente termina logo, né? Aí foi aí que a gente começou a namorar, né, à distância. Aí a gente começou a namorar, eu lá e ela aqui. E aí, cada 6 meses, né, eu vinha pra cá, visitava ela, né. Aí a gente namorou 1 ano e a gente decidiu já noivar. Aí... Tu pulou a história. Qual é? Dos 10? Não, mas é justamente no noivado. Justamente do noivado. Que aí eu falei pra ela que eu ia passar 1 ano sem vir, né? Que é a época do noivado. A gente ia passar 1 ano sem vir, ia juntar dinheiro pra poder vir e casar, né? Só que aí a saudade bateu tão forte, né? Que aí com pouco tempo, né? 6 meses depois eu comprei passagem pra poder vir logo, né? Aí foi que eu mandei a mensagem pra ela, né? Quanto dedo tem na mão. Mas conta direito pro pessoal saber da Quanto história. dedo tem na mão, aí que eu tava vindo pra cá, né? Ó, pra quem não sabe, o James nos contou um testemunho que estava vindo, né? Pra cidade da Sara. E ele disse assim, ó. Quanto dedo tu tem na mão, foi isso? Foi. 10. Ela respondeu que 10. Ele disse, por em 10 dias eu estou aí. por aí. E o homem veio mesmo. Vim, Comprou as passagens escondidas, falou isso. vim decidido, né? Já pra casar e tudo. A gente analisou a questão do emprego, do trabalho. O Frecheirinho aqui tinha um grande polo, né? Da lingerie e tudo. Então, questão de trabalho, a gente decidiu por morar por aqui, né? Mas ainda sobre a igreja eu tinha muito medo, né? Em relação à igreja, o estilo da igreja lá era diferente do estilo daqui, né? Que eu passei aí mais de 8 anos no Araticum, né? Congregando lá no Araticum. Mas aí Deus foi bom com a gente vê e tudo, né? James, a Sara, ela falou sobre, né? Sobre a parte dela. Mas nós queremos saber, assim, pra você, qual é a dificuldade de um namoro, vamos dizer que à distância? Quais são os pensamentos que surgem? Se existe insegurança, se existe aquele medo, mas não vai dar Será certo. se vai dar certo? Será se eu tô fazendo o correto? Exatamente. Será se eu não tô ficando assim, maluco da cabeça? Ou realmente você tinha certeza mesmo? Não tenho certeza. O desafio é maior, né? Porque você tá à distância, só que a gente tinha um diferencial porque a gente conversava todo dia, né? Já tinha aquela parte, acho que já tinha a questão do WhatsApp ali, que a gente mantinha o contato sempre. Mas o desafio é grande porque às vezes você fica se perguntando, né? Eu tô aqui fazendo alguma coisa e ela que tá fazendo o quê, né? Será se ela tá realmente pensando na gente ou no mesmo propósito, né? Então, a distância, ela realmente tem um desafio, mas quando a gente realmente quer, eu acho que essa distância, ela não impede, né? Ela não impede de a gente ter um bom relacionamento, né? Até porque é são de família boa e tal. A gente já sabia o histórico, né, da família, conhecia os pais. Então, a gente já estava decidido, né? Os pais dela já conheciam meus pais também. Então, a gente já estava decidido. Mas a distância, realmente, ela às vezes, para algumas pessoas, ela pode ser um bloqueio, né? Pela distância. Mas ao mesmo tempo que a gente estava distante, a gente estava perto através das mensagens. Tanto é que teve um evento lá do Carvalho Júnior, né? Como eu falei, estava todo tempo nas igrejas e tudo. E nesse dia eu deixei de ir para um congresso que estava o Carvalho Júnior, né? Pregador na época, muito renomado, para conversar com ela, né? Eu estava já de camisa social, arrumado para ir para o culto, né? Aí eu não, vou deixar de ir para conversar aqui com ela. Ou seja, deixei de ir para o culto lá para poder estar conversando com ela, né? E até hoje eu falo isso pra ela. Pois sim, né? A gente sabe que você veio, você namorou, noivou e casaram. Casou. E a gente sabe que as criações foram bem diferentes, Totalmente. muito diferentes, desde o início até vocês concretizarem ali o casamento.
E como foi vir para uma casa, depois do casamento, os dois com pensamentos, lógico, já crentes, mas ainda assim duas criações diferentes e uma hora ou outra conflitua, né? Muito. E como foi essa situação? É muito Ela tá bem ali na porta ouvindo, Tá. será? Não sei, vamos ver. É um desafio muito grande, né? Questão de relacionamento, principalmente quando há uma disparidade muito grande em relação à criação. Ela foi crente de berço, tem uma certa criação, né? Uma certa metodologia. Querendo ou não, foi um pouco presa ali em algumas coisas, né? Porque tinha muita questão de respeito, ordem e tal. E eu já fui criado muito solto, né? Eu tinha muita liberdade, eu ia para onde eu quisesse, eu fazia o que eu queria. Então, quando a gente junta essas duas pessoas com personalidade totalmente diferente, né? Porque ela é um carro de 200 por hora e nenhum vídeo que tem, né? Que ela até postou. O carro a 200 por hora, enquanto tinha um cara atravessando a rua bem tranquilo, né? Então, esse cara atravessando essa rua tranquilo e de boa sou eu, enquanto ela é o carro a 200 por hora. Então, quando junta essas duas personalidades, esses dois tipos de pensamento, de fato há conflito. A gente a gente teve muito conflito, né? Até poder se adaptar. Um vai ter que ceder mais do que o outro, porque senão o casamento vai ser dissolvido logo de início, né? Então, para quem casa, tem que ter muita paciência no primeiro ano, né? No primeiro momento de adaptação. Ela é muito organizada, ela é muito de limpeza e tal, e eu jamais relaxadozão, né? Meio bagunceiro e tal, onde chegava deixava gravado, paletó. E isso incomodava muito ela, né? Mas aí também tem a outra parte de ter a paciência e a compreensão de saber lidar com aquilo ali também, né? Não é só explodir, não é só brigar. Os dois têm que ir conversando, se adaptando, para poder ter um relacionamento em paz, né? Em paz, tranquilo ali. E os dois glorificar a Deus através do relacionamento. Porque senão vai ser muito conflitante, né? E até que ponto, assim, que a Sara, enquanto mulher, enquanto a sua esposa, ela influenciou na sua vida? Assim, eu digo que a Sara hoje, eu quase nem falo isso com ela, né? Não comento muito essas coisas. Mas ela é uma pessoa, assim, um braço forte, né? Então, todo projeto que a gente deu início, ela sempre esteve junto, né? Ela é uma pessoa, tipo de financeira, ela é uma pessoa muito organizada. Então, ela é aquela pessoa ali que está por trás do bastidor na organização, né? Então, assim, ela é uma pessoa que me ajuda muito, né? Tanto é que na empresa, hoje, quem assumiu totalmente foi ela. É questão dos eventos e tal, da igreja. Então, ela é uma pessoa muito organizada, ela é uma pessoa muito detalhista, né? Então, ela, pra mim, hoje, ela realmente é aquela companhia de ajudar, de fato, né? Porque eu digo que, às vezes, um casamento, um relacionamento é uma topada, né? Ou te leva pra frente ou te derruba, né? Então, a questão da escolha, ela é fundamental, é muito importante. E ela tem esse perfil mais de organização, mais de financeiro, né? Então ela manda muito bem nessa área e tem certas coisas que eu deixo de mão, né? Porque não faz parte da minha área. Aí ela já vem com essa ajuda, né? Com esse braço forte e dá tudo certo. E uma última pergunta pra gente se encaminhar pra encerrar. Como é ser líder de várias cabeças que pensam diferente, que pensam totalmente um diferente do outro, e como é juntar todas essas pessoas em um só lugar, em um grupo, e mesmo assim fazer elas fluírem com Cristo, ver que elas estão intensas. Como é isso? Como é que você definiria uma palavra sobre isso? É um desafio, né? Porque tem alguns livros que a gente lê que fala que a nossa geração hoje ela tem muita opção, né? Então, tipo assim, você vai assistir um filme na Netflix, você passa meia hora só escolhendo. Só escolhendo. Você vai pro Instagram, você não consegue assistir nenhum tipo de conteúdo, você vai só rolando o feed. Então, a gente tá numa geração muito ansiosa, assim, principalmente em relação aos projetos pessoais, faculdade, trabalho. Então, a gente tem muitas opções, muitas janelas que são abertas e que isso vai gerando ansiedade, vai gerando problema, né? Então, assim, eu digo que é um desafio porque você precisa conduzir esse povo para que eles possam ter realmente uma prioridade também com o reino, né? A própria Bíblia diz, buscar primeiro o quê?
O reino o de reino Deus. de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Foi até o que eu vi num podcast que eu assisti, que tudo isso que a gente tem na vida, né, são tudo acréscimo, né? Uma faculdade é acréscimo, trabalho é acréscimo. Então, o nosso objetivo ali na frente de jovens é conduzir eles para que eles coloquem o reino de Deus como prioridade, né? Como prioridade. Então, o desafio maior é esse, porque às vezes o jovem está muito ansioso, quer que as coisas aconteçam rápido. Eu também passei por esse momento, né? Eu queria que as coisas acontecessem rápido na minha vida, no caso, né? E a gente precisa entender que a gente tem que passar pelo processo, né? O processo ele é fundamental para o amadurecimento de cada cristão, de cada jovem. E o segredo é esse, é buscar, né? É entender o processo, obedecer o processo, né? É aquela banana que vai amadurecer por conta própria, né? Porque hoje, né, na época de hoje, né? Numa época muito comercial, existem os venenos ali, os produtos químicos para essa banana amadurecer de forma rápida, né? E aí, só que essa banana não tem o mesmo gosto, não tem o mesmo prazer, né? É diferente, né? Então, o crente, quando ele passa ali pelo processo, quando ele obedece o processo, ele vai dar mais valor, né? Ele vai sentir mais amor pela chamada e tudo. Porque o cara que quando cresce logo, tem um certo pregador que diz, né? Quanto mais no esconderijo Deus te deixar, melhor é, né? Porque você vai valorizar mais, né? E é isso, eu acredito que é isso mesmo. Bom, olhando para essa câmera aí, deixa um conselho para jovens, senhores, senhoras. E que você possa usar essa câmera aí para abençoar a vida de alguém, de pessoas. Pro jovem, pra essa geração, né? Para essa geração que ele chama de geração Z, né? Geração Z. É a geração da mileniais. ansiedade, Eu acho que essa aqui, né? Não, tá bom, tudo pra onde ok você aqui. falar aí. E eu acho que a gente precisa permanecer firme, né? Paulo diz, né? Para que essa geração possa fazer como Paulo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, né? Porque quantas pessoas combateram esse bom combate? Quantas pessoas se converteram ao cristianismo? Só que muitas delas também já se desviaram. Muitas delas já não permaneceram fiéis até o fim, né? Só que o que Paulo diz? Combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé, né? Então, guardar a fé que é o importante, né? É o permanecer naquilo que a gente foi ensinado, né? O pastor até pregou na doutrina, né? Perseveravam na doutrina, né, dos apóstolos. Ou seja, esse perseverar, a gente se manter fiel, se manter firme naquilo que nós aprendemos na doutrina, naquilo que nós fomos ensinados. E, de fato, guardar a fé. Guardar a fé onde? Na faculdade, no trabalho, em qualquer ambiente que a gente está, a gente precisa permanecer fiel. Daniel guardou a fé no meio improvável ali, aonde foi mandado que todos se dobrassem perante a estátua. Ele poderia fazer igual a multidão, mas nem sempre a gente precisa seguir a multidão, né? Ele não se dobrou, ele permaneceu fiel, ele guardou a sua fé, né? Então, mesmo que isso possa lhe custar a vida, mesmo que isso possa lhe custar a fama, a influência, né? Mesmo que isso faça lhe fechar algumas portas, mas você precisa manter a fé no trabalho, manter a fé na escola, manter a fé na faculdade, porque é para isso que nós lutamos, né? É para isso que nós permanecemos, né? Para que naquele grande dia a gente possa ouvir também o Senhor nos chamar pelo nosso nome, porque a gente guardou a nossa fé. Eita, meu. Mais uma vez, queremos agradecer aqui ao nosso produtor, nosso filmmaker, nosso presidente. Eu não vou nem contar a história. É muita coisa, né? Só que a gente ganhar o tempo aqui e resumir. Exatamente. Eu não vou nem contar uma história aqui, como foi, assim, a minha primeira impressão dele, que pode surgir algumas coisas, né? Mas eu vou contar aqui rapidinho. Certa vez eu vejo um homem pregar em cima de um altar, né? Esse homem era James. E ele falou algo que eu me intriguei. Eu não queria aquilo ali pra mim, não. E saí do culto com raiva e estressado. Né? Não aceitei a mensagem. Porque a mensagem que ele disse era dessa forma. Olha, se o teu vizinho não aceitou Jesus ainda, é porque tu não tá dando exemplo de cristão. Aí esse cara não.
Aí tem uns amigos que são muito próximos de mim, eu falava, olha o que ele pregou, não sou a favor disso. Aí tudo bem. Aí surge um vento assim que acontece, aí eu venho parar perto da casa dele. Aí eu vejo o vizinho dele com músicas mundanas lá truando. Aí eu olho pros meus amigos e tá vendo? Ele não tá sendo um bom cristão, tá vendo? Ele não tá dando exemplo. E sabe, Deus às vezes ele faz tu pensar de alguma coisa. É o primeiro contato ali que tu teve, dá né? o primeiro Primeira contato. aparência. Ele te faz tu viver pra tanto poder tirar as conclusões. E mais uma vez, sem demagogia, ele sabe disso, que ele é uma grande referência pra mim, em questão de mensagem, a pessoa que ele é. Quando nós conversamos ali pelo Instagram ali, Nos bastidores, né? Nos bastidores saem muitas palavras edificantes, são as mesas. A mesa que revela, né? Então, meu filho, não é só pra mim, tá? Olha aí. Não é só pra mim que Tô aqui você pra é. servir, né? Pra ajudar no que for possível, né? Que Deus possa lhe levar aonde Ele quiser. Amém. Que os seus pés lhe levem aonde Deus quiser. Amém. Tô aqui Seja pra servir. Frecheirinha, seja Fortaleza, Longe. seja aonde Deus quiser. Seja na Judéia, em Jerusalém, Samaria, Até os confins da terra, até os né? confins da terra. Quando a gente é testado mesmo ali realmente somos ali moldados mesmo por Jesus, o Senhor vai lá e E faz. está aprovado e leva. Então, essa é a minha Forte. palavra. Deus lhe abençoe. Eu agradeço a oportunidade, né? Tá desse lado aqui é mais difícil, né? O lado de lá é mais fácil, né? Mais tranquilo, você tá na organização ali, mas o lado de cá também é importante, né? Poder contribuir com alguém. É claro que a gente não consegue falar tudo, né? Exatamente. O tempo é mais pouco e tal, se a gente for contar detalhe. Mas é muito bom, né? Que Deus possa abençoar, continuar esse projeto aqui e abençoar muitas vidas através dos testemunhos, né? A gente tem muitas pessoas boas aqui, que às vezes a gente vê lá na igreja, né? Tem uma primeira impressão, mas quando chega aqui a pessoa conta o testemunho, conta a história e a gente aprende. Todo mundo aprende junto, né? Então, galera, mais um episódio gravado. E nós agradecemos a cada um de vocês que esteve aqui conosco Ficaram. até o final. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês e que vocês possam ser semente na vida de outras pessoas também. Se de alguma forma você se sentiu tocado ou o Senhor lhe levou a pensar em uma determinada pessoa que precisa ouvir isso, que você possa enviar. Semeie na vida de outro através do botão do compartilhar. Então, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Agradecemos a participação e até a próxima. Tchau. Valeu, meus amigos.